quinto ano, bom dia. Meus amores, hoje quinta-feira, dia 29, tá, do mês de abril, nós estamos iniciando a nossa aula de matemática. Hoje na nossa revisão nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui o dado dos conteúdos que vocês receberam para estudarem para as nossas avaliações. A cada vez que eu rolar aqui o dado, que o dado cair, eu vou estar falando sobre um conteúdo. Todos esses conteúdos eu coloquei aqui na lousa para que nós possamos ir trabalhando cada um deles, tá ok? Então vamos começar da seguinte forma. Vou rolar aqui no meu dado. Bom, o meu dado aqui, tá? Vamos ver aqui. Rolei aqui. Ele caiu na minha continha, ou seja, na adição e subtração. Aqui nós temos uma subtração. E essa subtração, ela foi colocada aqui no quadro de valores. Então, eu vou observar que eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Então, nós vamos lá, observando aqui na casa, tá, das minhas unidades de milhar. Eu tenho o meu numeral aqui, 2.285. Na ordem da unidade de milhar, eu tenho aqui o 2.000. Nas centenas, o 200. Nas dezenas, o 80. E na unidade, o 5. Então, 2.285 menos 1.176. E aí, como que fica essa continha? Resolvam aí mesmo através do cálculo mental. Vamos lá? Bom, eu tenho que lembrar que a cada posição eu preciso colocar número embaixo de número, respeitando aí o valor posicional de cada um deles, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, eu tenho aqui o número 1.000 e 1.109. Então, 2.285 menos 1.176 é igual a 1.109. Então, aí quando eu vou observar esse número, eu já posso entrar num conteúdo de ordens e classes. Esse conteúdo de ordens e classes, ele está no livro de vocês, lá na página 19. Então, vamos abrir o livro lá na página 19, para que nós possamos relembrar sobre ordens e classes. Bom, ordens e classes, nós sabemos que uma milhar, ela vai corresponder a 10 centenas, ou a 100 dezenas, ou a 1.000 unidades. Gente, cada algarismo, ele ocupa uma ordem. A cada 3 ordens, eu formo uma classe. As ordens, elas são contadas sempre da direita para a esquerda. Nós usamos o quê? Nós usamos, gente, o ponto para separar o quê? As classes, ok? Então, aqui eu coloquei o numeral no quadro, o número 1.012. Eu tenho aqui o ponto, vocês vão observar que eu tenho um numeral com 4 ordens. Por quê? As ordens, elas aí são contadas da direita para a esquerda e cada algarismo, tá, ocupa uma ordem. E 3 ordens aqui, eu formo, então, uma classe. Então, o meu numeral, ele possui 2 classes, ok? A primeira classe, gente, ela se chama classe das unidades simples e ela é formada pela primeira ordem, tá? A ordem das unidades. A minha segunda classe é a minha classe das dezenas. A terceira ordem, centenas. A segunda classe, ela se chama classe dos milhares e ela é formada pela quarta ordem, unidade de milhar. A quinta ordem são as dezenas de milhar. A sexta ordem, a centena de milhar. Então, falamos aí sobre um primeiro conteúdo. Vamos girar o dado aqui. Bom, caiu aqui agora, na escrita por extenso. Então, eu tenho o numeral 1.345. Se eu for colocar esse numeral na minha escrita por extenso, eu tenho que escrever corretamente 1.345, ok? Vamos lá, girando o dado mais uma vez. Bom, agora nós caímos aqui no conteúdo sobre os números ordinais. Os números ordinais, gente, eles são utilizados aí para impor uma ordem, uma colocação, tá? Se temos aí o primeiro lugar de um concurso, o sexto lugar de um concurso, então eu tenho aqui, ó, o sexto, o décimo, o 32º, o primeiro, o 27º, ok? Então aí nós vimos em ordens e classes, gente, esse conteúdo lá no livro de vocês vão ver no nosso primeiro conteúdo sobre algarismos.
E aí, nos algarismos, vocês vão ver sobre os números cardinais, o sistema de numeração decimal, tá? E aí entra também, gente, que nós estudamos dentro dos algarismos, mas não tem no nosso livro, sobre os números romanos, que eu já vou aproveitar para falar aqui com vocês. Os números romanos, nós só podemos repetir o mesmo algarismo, tá? O mesmo símbolo até 3 vezes. Então, aí, vocês vão estar vendo da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, em números romanos, eu tenho aqui o 50, que é representado pelo L. Eu tenho 20, que é representado pelo X, repetido 2 vezes. Por quê? A cada X, eu tenho o número 10. Então, 10 mais 10 igual a 20, ok? E aí, nos números romanos, vocês podem estar revisando os conteúdos do caderno, tá? Vocês podem estar revisando e vendo aí toda essa regrinha que nós fomos estudando ao longo do bimestre. Próximo conteúdo. Bom, vamos ver. Caímos aqui no conteúdo sobre o valor do termo desconhecido. Esse conteúdo, ele está no nosso livro na página 65. Então, por favor, vamos lá para a página 65, onde nós vamos ver sobre o valor do termo desconhecido, tanto na adição quanto na subtração. Prestem bastante atenção que eu coloquei o exemplo aqui para vocês. Quando eu tenho meu termo desconhecido na minha subtração, eu preciso lembrar do nome dos termos da subtração. Minuendo, subtraindo, o resto ou diferença. Então, aqui, quando eu quero descobrir o valor do termo desconhecido do meu subtraendo, vocês vão prestar atenção. Nós devemos subtrair o resto do minuendo para descobrir o valor do termo desconhecido. Somente nesse caso aqui, eu não aplico a operação inversa. Ou seja, eu tenho 604 menos o meu termo desconhecido. E eu sei que é igual a 27. Então, o que eu faço aqui? Termo desconhecido igual. Eu vou pegar o meu minuendo e vou diminuir com o meu resultado. Então, 604 menos 27. Quem será o meu subtraendo aqui? O 577. Não apliquei a operação inversa. Por que não? Porque eu queria descobrir aqui quem era o meu termo desconhecido no meu subtraendo. Agora, quando eu quero descobrir, tá, o valor do termo desconhecido na minha adição, o que eu tenho que fazer? Na minha adição, eu tenho que aplicar a operação inversa dela. A operação inversa da adição é a subtração. Então, o que eu faço aqui? 369 mais o meu termo desconhecido é igual a 382. Quem será o meu termo desconhecido? Eu vou repetir o meu termo desconhecido aqui, vou pegar o maior número aqui e vou subtrair pelo meu menor número. Então, 382 menos 369. Termo desconhecido igual a 13, ok? E no meu segundo aqui, caso da subtração, vocês vão observar o seguinte. Agora, eu não quero descobrir o valor do termo desconhecido do subtraendo. Eu quero descobrir do meu minuendo. Então, aqui eu tenho minuendo menos 683 é igual a 148. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Repito o termo desconhecido. Agora, gente, eu vou pegar e aplicar a operação inversa. O meu maior termo aqui, tá? O meu subtraendo mais, né, o meu resultado. Então, tanto faz se eu aplicar de uma forma ou de outra. Se eu colocar esse mais esse ou esse mais esse, o resultado vai ser igual ao mesmo. Então, 148 mais 683 igual a 831. Vamos ver aqui um conteúdo aqui, ó. A minha decomposição e composição dos números. Eu tenho aqui o numeral 423. Como que eu faço a composição ou a decomposição desse número? Gente, esse número ele é formado por 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. 4 centenas, 2 dezenas, 3 unidades. 423. Então, aí nós temos o quê? A decomposição, né, de um algarismo, correto? Agora nós vamos ver aqui, deixa eu ver o próximo conteúdo que ainda não falamos. Bom, aqui, o valor relativo e o valor absoluto. Valor relativo e valor absoluto,
coloquei aqui na lousa para vocês o seguinte exemplo. O meu número é o 458. Eu quero saber o valor relativo e o valor absoluto do algarismo de número 5. Gente, valor relativo ou valor posicional são a mesma coisa. Eu quero saber o valor que o número 5 está ocupando. Gente, o valor relativo aqui é o 50, certo? O 5, ele está ocupando a ordem de qual casa? Unidade, dezena ou centena? Das dezenas. Então, eu tenho aqui 50 e coloquei aqui escrito por extenso. E o valor absoluto? O valor absoluto será sempre o valor dele mesmo. Nesse caso aqui, o 5, ok? Bom, falamos sobre ordens e classes, falamos sobre valor relativo e absoluto, sobre números ordinais que são utilizados para ordenar, falamos sobre os algarismos romanos, onde nós só podemos repetir o mesmo símbolo até 3 vezes, e também quero que vocês lembrem aí sobre os probleminhas matemáticos, certo? Os probleminhas da adição e da subtração, lembrando sempre as ideias da adição e da subtração. Se eu quero adicionar, juntar, acrescentar, estou trabalhando a adição. Agora, quando eu estou trabalhando as ideias da subtração, eu tenho que ficar atento no meu probleminha, se eu estou retirando, se eu estou comparando, certo? São as ideias aí que eu já sei onde eu vou trabalhar a subtração. Então, vimos aí valor relativo, valor absoluto, ordens e classes, né? Os números ordinais, tá? O primeiro, segundo, terceiro, oitavo, 16º, né? O 11º, 20º, 31º, certo? Temos aí também, né, a decomposição dos numerais. Se eu tenho um numeral que é formado por 7 centenas e 10 unidades, eu tenho o número 710. Se eu tenho aí 2 dezenas e 1 unidade, o que eu tenho aí? Eu tenho o número 21. Então, todo o nosso conteúdo, ele foi aí revisado. Tivemos aí o nosso dado matemático, tá bom? Então, meus amores, relembrem aí todas as nossas atividades, revisem com as atividades do caderno e do livro. Um beijo grande, meus amores, e tchau, tchau!